Aqui estamos para mais um Motivação e Sucesso com o professor Marins, o nosso encontro semanal aqui na Rede Vida de televisão. Essa televisão espetacular, gente, que surpreende e encanta o Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, gente, eu recebo, vocês vão ver hoje, gente, né, mensagens do mundo inteiro, graças ao aplicativo da Rede Vida, que você pode baixar e ter lá a programação toda ao vivo, né? O mundo inteiro está assistindo a Rede Vida, o Brasil inteiro. E lembre que é uma TV aberta, né? Não é uma TV por assinatura, né? Então você pega a sua televisão de qualquer lugar. Então pense em colocar sua marca, sua organização, sua empresa ligada à Rede Vida. Vale a pena, gente, não perca essa oportunidade. Hoje nós vamos responder mensagens muito interessantes. Vitória de Azevedo de Lisboa, Ana Lúcia Ananias de Campinas, Setembrino Albuquerque de Sobral, no Ceará, Lívio Cavalcante de Caxias do Sul, Adriana Rodrigues da Silva de Betim, Dárcio Bolonha de Diadema, São Paulo, Betim em Minas Gerais, e mais de uma dezena, olha gente, mais de uma dezena de mensagens sobre o mesmo tema. Olha, professor, meu chefe não nos dá liberdade, ele quer controlar tudo e isso impede que façamos as coisas de uma maneira melhor. Ele é antigo e não se dá bem com a tecnologia e não quer admitir que podemos fazer coisas muito melhores se ele nos desse liberdade de agir e usar mais as tecnologias disponíveis. Olha outro. Professor, quanta coisa nova poderíamos fazer em nossa loja, mas meu patrão não deixa. Eu e minhas colegas conversamos que ele, em vez de nos usar em nossa criatividade, ele compete conosco e fica nos tolhendo o tempo todo. Olha só, gente. Olha outro, gente. Eu gosto do que faço, professor, mas queria ter mais liberdade de agir, o que minha empresa não permite. Assim não vejo a hora de chegar o final de semana. E assim, gente, dezenas de imagens. O tema sabe qual é? Sem medo de dar liberdade. Gente, é preciso que os dirigentes empresariais, presidentes, diretores, gerentes, supervisores, percam o medo de dar liberdade, deem liberdade para que as pessoas possam encontrar os meios. Você mostra o caminho, não é? Você mostra o objetivo, você dá a meta e, pelo amor de Deus, deixe as pessoas escolherem o como. Ajude essas pessoas a escolher o melhor como, o melhor caminho, mas não imponha, proponha. Sabe, trabalhe junto, porque você não é dono da verdade. E isso que o telespectador falou aqui, a telespectadora falou, é isso. A gente, às vezes a pessoa, às vezes o dono da empresa, os gerentes, os chefes, são mais velhos de idade. Então não tem uma familiaridade, uma alfabetização com novas tecnologias e ficam tolhendo essas pessoas mais novas para que façam coisas que sejam mais ágeis. Hoje nós estamos na era da agilidade, sabe? Nós estamos na era, né, de fazer melhor com menos custo, né? Isso a tecnologia pode nos ajudar. Então, perca o medo de dar liberdade para que as pessoas proponham, para que as pessoas cismem, para que as pessoas discutam, para que as pessoas deem opinião sobre várias coisas de dentro da sua loja, da sua empresa de prestação de serviços. Perca o medo, não compita com o seu subordinado, pelo amor de Deus, use a inteligência dele. Hoje o que tem de massa cinzenta desperdiçada dentro da empresa é impressionante por falta de liberdade. Sabe, as pessoas saem da empresa
vão no barzinho, vão no happy hour e ficam comentando tudo que poderia ser feito na empresa e que não fazem porque não têm permissão para fazer. Então pense nisso, pense você que é chefe de alguma maneira, sabe? Se você não está realmente se achando demais o dono da verdade, sabe? A única pessoa capaz de decidir e resolver os problemas. Lembre que aquela pessoa que está lá trabalhando com você, ela muitas vezes está muito mais em contato com a realidade do cliente, com a realidade do mercado que você, dirigente. Então, a informação que essa pessoa tem, que está lá mais em contato, pode ser mais rica do que a sua informação. Então, dê liberdade, traga essas pessoas, né, para conversar com você, para dar sugestão e acate e teste, sabe? Faça projetos pilotos. Hoje, nessas empresas grandes, na era da agilidade, são verdadeiras startups dentro da loja, dentro da empresa, propondo coisas novas, fazendo projetinhos piloto, né, fazendo coisas diferentes, novas, e testando e medindo resultados. E não fique feliz quando não dá certo, sabe? Quer dizer, ajude a encontrar a saída para o sucesso. Bem-vindos de volta, e como sempre nós temos um texto. E o texto de hoje é Sem Medo de Dar Liberdade. Por favor, leia esse texto, né? Veja lá no marins.com.br, né, esse texto, né? E faça isso, leia, compartilhe, baixe o texto, vale a pena, né? E não é para você concordar, é para você pensar nisso. Olha lá, um dos maiores segredos dos grandes líderes é que eles não têm medo de dar liberdade aos seus liderados. Eles permitem a seus liderados que escolham os melhores caminhos, desde que, é claro, é óbvio, não fujam do foco e apresentem os resultados esperados. Agora, você quer mandar em tudo, você quer determinar tudo, sabe? Sendo que, às vezes, o melhor caminho não é aquele que você pensa, você não é o dono, você não é a fonte da sabedoria de todos os caminhos. Essa liberdade demonstra a confiança do líder em seus liderados. E quando sentem confiança, seus colaboradores dão tudo o que sabem para fazer melhor aquilo que deles é esperado. Mas é preciso que sintam liberdade para fazer e segurança de que seu líder está acompanhando positivamente o trabalho, dando espaço para a inovação, dando espaço para a criatividade. Então não é abdicar, é você permitir estar junto, estar ao lado, aprendendo com eles e ensinando a eles. Né? Vejam bem, um trabalho não é uma prisão, gente. Um emprego não é uma pena que deva ser cumprida. É possível trabalhar com alegria e satisfação. É possível ter um genuíno sentimento de missão e propósito no trabalho. É possível. E eu já fiz aqui uma vez um comentário dizendo que a maior ingenuidade é você querer qualidade de vida excluindo o trabalho, que são as 8 melhores horas de cada dia, vezes os 35, 40 melhores anos da sua vida. Não é verdade? Para isso é preciso que os líderes permitam que seus liderados experimentem, que os seus liderados se desafiem, proponham, testem suas melhores ideias. Entende? Para que isso ocorra, é preciso, para que você tenha prazer e satisfação no trabalho, é preciso que os líderes permitam você tentar, sabe, você cismar, você questionar, você propor, né? Muitos chefes têm medo de dar liberdade.
e com isso deixam de utilizar todo o potencial que as pessoas com quem trabalham possuem. Gente do céu, imagine o que tem de conhecimento, de potencial no seu grupo, você não conhece, você não usa. De repente, pode reparar isso, gente. De repente, quando você dá um pouquinho de liberdade, você se surpreende de ver, nossa, eu não conhecia essa característica daquela pessoa, eu não sabia que ela era tão capaz. Você pode ter algumas decepções, é claro que você sempre terá, mas uma coisa não pode anular a outra. Não é verdade? Quer dizer, quando as pessoas se sentem livres para criar, não é? O trabalho acaba se tornando um verdadeiro prazer e não um pesar. Gente, é isso que eu vejo toda hora, gente. Toda hora eu vejo as pessoas conversando comigo, falando, professor, o meu emprego é um peso. O meu emprego, eu estou lá, e não tem como, professor. Eu vivo sempre disponível para o mercado de trabalho. Agora, você imagine você ter colaboradores com você que estão permanentemente disponíveis para o mercado de trabalho, né? Então, não é possível que isso possa ocorrer. Não é possível que você consiga ter sucesso, que você consiga ter produtividade, que você consiga ter criatividade e ideias novas com pessoas que estão sempre disponíveis para sair da sua empresa, querendo, buscando deixar a sua empresa. Então, pense nisso mesmo, né? Pense na importância de dar liberdade. Bem-vindos de volta, e nós estamos discutindo aqui sem medo de dar liberdade, mostrando que os grandes líderes são aqueles que dão liberdade aos seus liderados para que criem, para que façam, para que cismem, para que tentem, para que pesquisem, para que opinem. Né? Eu digo aqui, pesquisas mostram que a grande maioria dos empregados não se sentem bem em seus empregos, não vem a hora de ir embora do local de trabalho. O interessante é que muitos se reúnem com seus próprios colegas de trabalho após deixarem a empresa. E aí conversam, brincam, dão ideias e, principalmente, gente, falam mal da empresa e do chefe. Pode ver se é verdade ou não. Agora, por quê? Porque falam mal porque gostam de falar mal? Não, é porque não vem sentido naquilo que estão fazendo. Gente, eu vou, porque como antropólogo a minha vida é essa, quer dizer, eu vou no meio das pessoas. A gente conversa, pergunta muito, e você vê a tristeza das pessoas, é um professor do céu, aquilo é um diamante bruto. Sabe, a gente não pode lapidar, a gente é proibido de lapidar aquele diamante. E eles estão com dificuldade, a gente tem a solução, mas eles não ouvem a gente. Eles não querem. Daí eu falo quem? Os homens. Os homens é o encarregado supervisor, presidente, diretores. Esses são os homens, né, gente? Então diz aqui, por que tem que ser assim? Por que o trabalho tem que ser tão chato? Por que não nos sentimos livres e responsáveis nas horas em que estamos trabalhando? Né? Afinal, passamos as melhores horas de cada dia, os melhores anos da vida no trabalho. É preciso fazer do trabalho um motivo a mais para a nossa felicidade, para a nossa realização e até alegria, e não um fardo e um peso a ser carregado. Então eu queria pedir a você, né, que é dirigente empresarial, não tenha medo de dar liberdade, experimente. Não é? E outra coisa, gente, pare de competir, como diz aqui, né? Pare de competir com o seu liderado. Gente, parece mentira, mas nos estudos que eu faço, eu vejo que muito chefe não dá liberdade, de medo que o subordinado tenha uma ideia melhor que a dele. E essa ideia acabe crescendo na empresa e ele fique numa situação, né, de quem foi essa ideia, e daí
corre o risco do chefe roubar a ideia do liderado, né? E chegar na diretoria e falar que ele teve aquela ideia, sendo que todo mundo sabe que não foi ele que teve. Daí a coisa só piora, daí entra num círculo vicioso da desgraça, todo mundo começa a comentar, o chefe é um ladrão de ideias, né? E aquela ideia do fulano, ele falou que era dele, daí o que acontece? O chefe começa a perseguir aquele que deu a ideia para mandar ele embora, para poder queimar aquele arquivo. Gente, é só confusão. Por que que tem que ser assim? Por que você não dá liberdade e você não dá o crédito para quem deu a ideia? Por que você não elogia em público? Por que você não se transforma numa pessoa querida, desejada como líder, né? Que faz o outro crescer, que faz o outro ser cada dia melhor? Não vai competir com você, porque se você for um bom líder, um bom formador de pessoas, você será sempre bem visto pelos altos escalões da sua empresa. Eu conheço encarregados que ficam podando, tolhendo, cortando os seus liderados. Né? Por quê? Porque não pode dar ideia, não pode fazer, não pode criar, não pode. Eu conheço supervisores da mesma coisa, gerentes do mesmo jeito, diretores que tolhem gerentes. Sabe, quer dizer, quanta briga você vê, quanta energia é perdida numa empresa, quanta energia é perdida numa empresa com fofoca, com ausência de liberdade, com pessoas querendo fazer e sendo proibidas de fazer, pessoas querendo propor e ninguém ouvindo. Quer dizer, quantas vezes isso ocorre, quantas vezes eu vejo todo santo dia isso nas empresas. Empresas grandes é pior ainda. Né? Quando é uma grande empresa é pior ainda. Quer dizer, parece que todo mundo está com uma faca atrás para apunhalar o outro. Para com isso, gente. Nós estamos dando um tiro no pé da gente mesmo. A gente está se infelicitando, infelicitando a vida. Não vale a pena isso. Pense nisso, gente. Pense em dar liberdade, você que é dirigente. Sabe, pense em você que é liderado, acreditar quando o seu chefe dá liberdade e propor coisas novas. Propor para todos nós ganharmos, todos nós crescermos. Meu querido, pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.